Olá, bem-vindos ao curso Inglês em 30 lições. Esta é a lição número 8. Vai ser uma lição um pouco longa, vocês vão ver por quê. Mas depois dessa lição vocês vão ter uma boa base para falar sobre o espaço, né? Porque as duas dimensões da existência física, uma é o tempo, as coisas acontecem no tempo e no espaço. O tempo e espaço são as dimensões da vida humana. Se você consegue comunicar as coisas no tempo e no espaço, o básico da sua comunicação já está resolvido, vamos dizer assim, né? Se você consegue dizer, eu fiz isso no passado, eu faço tal coisa, eu estou fazendo tal coisa, eu vou fazer tal coisa, você está lidando com o passado, com o presente, com o futuro, você está lidando com a dimensão do tempo. Mas você precisa dizer aonde as coisas aconteceram. Eu fiz tal coisa na cozinha, eu fui a tal lugar, eu vou sempre à escola. O livro está em cima da mesa, está embaixo da mesa, do lado. E as ações também acontecem no espaço, puxar, arrastar, estudar. Né? Bom, embora estudar seja uma coisa física que acontece no espaço também, mas não puxa, vamos dizer assim, relações espaciais propriamente ditas. Então, a nossa lição 8, ela vai lidar com o espaço. Se chama, o título dessa lição 8 se chama Noções de Espaço. Veja, então, no nosso quadro aqui, o resumo do nosso programa desse curso, que não é um programa convencional, como você pode ver. Nós temos, então, na lição 8, noções de espaço. Nós vamos aprender várias palavrinhas, certo? Expressões e palavras que têm a ver com relacionar as coisas no espaço. Ok? Então, vamos lá. Vai ser um pouquinho longa essa aula e vai também estar dividida em vários vídeos. Então, começamos a lição 8. Veja, algumas palavras que nós vamos aprender nesse capítulo podem ter outras traduções e outros usos possíveis que não sejam necessariamente tão ligados à questão do espaço, certo? Nós vamos nos concentrar aqui no sentido espacial e físico dessas palavras. Por exemplo, né, palavras em português, pensando em português. Dentro, fora, perto, longe, em cima, embaixo, ao lado. Né? Nós sempre vamos ter em mente, nessas relações que nós vamos traçar, um objeto A e um objeto B, para colocar esses objetos em relação. Por exemplo, o cachorro está na casa. Nessa frase em português, nós estamos traçando uma relação espacial entre o cachorro e a casa. A mulher está no Canadá. É uma relação espacial, né? A gente está traçando uma relação entre a mulher e o país chamado Canadá. Mas, bom, então esse vai ser o caminho que nós vamos seguir nesse raciocínio sobre essas palavrinhas e expressões sobre o espaço, ok? Mas nada impede que a gente fuja um pouco disso. Mas esse é o foco desse capítulo, certo? Então vamos começar com a frase mais comum para quem aprende inglês, né? Que é a famosa "The book is on the table". A gente traduz isso como o livro está na mesa ou o livro está em cima da mesa. Ou também poderia ser o livro está sobre a mesa. Então, tem várias traduções possíveis para isso. Veja que em inglês é on e em português pode gerar várias traduções diferentes. Em português, nós temos essas palavrinhas muito próximas aqui, que são em, no e na. Em, no e na, em inglês, quase em 100% dos casos, vai ser in, on ou at. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você vê um in em inglês, o in pode ser o português em, no,
ou na. E o on, se você vê um on, também pode ser o em, pode ser o no, pode ser o na. E um at também, pode ser em, pode ser no, pode ser na. Ou pode ser ainda outras coisas. Só que cada palavrinha dessas, in, on e at, tem certos usos específicos. E é muito difícil usar corretamente in, on e at. Essas preposições são de uso muito difícil, inclusive para quem é nativo, inclusive para os americanos, para os britânicos, para eles mesmos é difícil, às vezes, falar corretamente. Então, no geral, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, basta saber os casos principais e depois o resto você pode falar do jeito que você quiser. Né? Mas vamos ver, por exemplo, o caso do in. In pode ser traduzido como em, no e na, mas geralmente ele é usado para expressar a ideia de algo que está dentro ou está contido em algum lugar. Sabendo isso, é fácil a gente perceber que uma frase como, por exemplo, the book is in the table, estaria errada. Por quê? Porque o livro não está dentro da mesa. O livro não está contido na mesa. Agora, se a gente quisesse dizer o livro está na caixa, ou o livro está dentro da caixa, agora sim caberia usar o in. The book is in the box. Aí cabe o in. Perceba que o português na corresponde ao inglês in the. Veja que a gente tem aqui, né? O livro está na caixa. The book is in the box. Isso porque, na verdade, o português na é uma fusão de em com a, que aconteceu com a evolução da língua portuguesa. E isso gera algumas confusões para nós quando a gente aprende um outro idioma, porque essas fusões não acontecem em outros idiomas, nem mesmo em espanhol. Em espanhol, acho que só tem um caso de fusão desse tipo. Né? A gente funde tudo. Em com a vira na. Em com um vira num. Em com isso vira nisso. O português funde todas essas coisas, mas é só o português que faz isso. Outros idiomas não funcionam assim. Então, quando um brasileiro, um nativo falante de português, tenta aprender outros idiomas, isso gera certas confusões. Vamos tentar desfazer um pouco essas confusões, não sei se eu vou conseguir. Né? Então, veja, o português em a é igual a na. Então, em inglês pode ser in the, on the ou at the. Em o, em português, virou no. Né? No restaurante, no banheiro. Em inglês pode ser no, pode ser in the, on the e at the. Então, por exemplo, the book is in the box. O livro está em a caixa. Seria, vamos dizer, a forma separada em português. Isso evoluiu com o tempo para ficar em português. O livro está na caixa. Mas na verdade é em a. Ok? Outro exemplo. The book is in the cabinet. O livro está em o armário. O livro está no armário. Nós, brasileiros, nós temos o costume de usar artigos definidos na frente de tudo, até de nomes próprios. Por exemplo, a gente diz, a Maria está viajando. O Brasil é grande. Mas em inglês, na maioria dos idiomas, isso não acontece. Não se usa os artigos definidos na frente de nomes próprios. Então, em inglês, a Maria está viajando, fica simplesmente Mariah is traveling. O Brasil é grande, fica simplesmente Brazil is big. Certo? Não tem o the na frente, estaria errado colocar. Por isso que o nosso idioma, quando evoluiu, já que a gente usa tantos artigos definidos, ele sempre tendeu a fundir os artigos definidos com em. Então, eu confio em a Maria, evoluiu para eu confio na Maria. Eu estou em o Brasil, eu estou no Brasil. Isso não acontece em outros idiomas. Ok?
Por isso, quando usar palavrinhas relacionadas a espaço, como in, on ou at, não esqueça que, às vezes, você vai precisar usar o artigo definido the, que está separado, não está junto, como no português no e na, está separado, in the box, on the screen, na tela, at school, na escola. Às vezes, também se precisará usar o artigo indefinido, singular, e ou an, aqui está errado, e ou an, ou ainda some, uns, umas, alguns, algumas. E às vezes não vai precisar usar nada. Por exemplo, eu vou dizer assim, I am at home. Eu estou em casa. Não é I am at the home. Não. Né? Às vezes usa, às vezes não usa. Então, tenham cuidado. Em inglês, na frente de nomes próprios, como por exemplo Brasil, Argentina, Maria ou Pedro, nunca usamos artigos definidos de. O artigo definido de. Por isso a frase a Marta está no Brasil é Marta is in Brazil e não the Marta is in the Brazil. Está errado. Pedro está na Argentina é Pedro is in Argentina e não the Pedro is in the Argentina. Isso está errado. Existem exceções? Existem. Eles falam the US ou the USA e the UK. Ok? Que às vezes esses países aí podem trazer então o artigo definido na frente. Mas são exceções. Né? Vamos ver outras situações em que a gente usa o in. The church is in downtown. A igreja está no centro. Poderia ser também aqui, bom, vamos mais adiante. France is in Europe. A França está na Europa. I trust in you. Eu confio em você. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Isso está na cédula, eu acho, de $1, se não me engano. In God we trust. Mas dependendo da situação e do contexto da conversa, não seria possível você ouvir, por exemplo, The church is in the downtown. Veja, essa frase aqui pode ter o the ou pode não ter. Né? A igreja é no centro. Pode ser The church is in downtown ou The church is in the downtown. Às vezes eles falam com o the e às vezes sem. France is in the Europe. Pode acontecer de você escutar também. Algumas vezes, como eu falei, eles vão usar, às vezes não. Às vezes existe uma maneira gramatical mais correta, outra menos correta, ou às vezes incorreta, considerada, mas que o pessoal usa também. Como você vai ver, em inglês, muita coisa depende do contexto. Talvez muito mais do que em outros idiomas. Então, outros usos de in, vamos ver então outros usos de in. São para cidades, países, meses, estações e períodos do dia. Então, esses são casos clássicos em que usamos in. I am in Brazil. Eu estou no Brasil, com países. William is in Rio de Janeiro. William está no Rio de Janeiro, com cidades. I traveled in May. Eu viajei em maio, com mês. Boris studied in the morning. Boris estudou de manhã. Dennis traveled in the winter. Dennis viajou no inverno, com estações do ano. Então, tem alguns casos clássicos aí de in que a gente precisa saber que realmente se usa o in. Ok? Vamos ver o on no próximo vídeo.